Olá, queridos e abençoados seguidores. Eu sou a pastora Kátia e eu quero agradecer você que tem aí acompanhado o nosso canal, que tem também, compartilhado os nossos vídeos. Que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Você está contribuindo para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas que precisam receber a palavra, porque a palavra ela realmente edifica a nossa vida e os nossos corações. E hoje eu quero refletir com você um pouquinho sobre o poder das palavras e os seus frutos. Tão importante esse tema para as nossas vidas, nós realmente precisamos pensar sobre isso, pensar sobre as nossas palavras, sobre aquilo que tem saído dos nossos lábios. Olha só, as nossas palavras elas são sementes, sim, elas são sementes e elas vão gerar frutos. E aí nós é que decidimos que tipo de fruto nós queremos colher, frutos bons ou frutos ruins. Se nós lançamos palavras boas, abençoadoras, nós colheremos os frutos dessas palavras, então nós colheremos essas bênçãos. Mas se nós lançamos palavras ruins, palavras que amaldiçoam, que ferem, nós vamos colher a consequência disso, nós vamos colher esses frutos ruins. As nossas palavras elas têm um grande poder sobre nós e também sobre as outras pessoas, sobre o nosso próximo. E olha só o que nos diz a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 12, versículo 18. Nos diz assim, versículo muito interessante: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha que importante, né? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Quando nós usamos as palavras de forma inadequada, impensada, ou quando nós damos até mesmo uma resposta em um momento de ira, nós acabamos ferindo. Nós não estamos usando as nossas palavras de maneira sábia. E sabe, o Senhor, Ele não nos criou para ferirmos. Não, o Senhor nos criou para que nós venhamos gerar cura, gerar vida sobre outras pessoas. E aí eu quero perguntar para você, quais as palavras têm saído dos seus lábios, quais as palavras você tem proferido, sabe, para os seus filhos, quando eles fazem aquilo que você não gostou, ou quais as palavras que você libera para o seu esposo, quando assim não há uma concordância em algum assunto, quando há uma discordância em algum assunto, quais as palavras saem realmente dos seus lábios? E quando você está nervoso, quando você está nervosa, irritada, né? Quais as palavras que têm realmente saído dos seus lábios? Quais são essas palavras? Essas palavras têm sido palavras que geram vida ou palavras que geram morte? Olha só, as nossas palavras negativas, elas vão gerar emoções negativas, como raiva, como tristeza, frustração. E esses sentimentos, essas emoções, elas influenciam o nosso comportamento e também o comportamento daquelas pessoas que receberam essa palavra. Sabe, o clima, ele fica estranho quando há uma palavra que fere. Quando no seu lar você usa uma palavra que fere ali sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, o clima fica chato, não é verdade? O clima realmente fica estranho, acontece um distanciamento. Eu estou usando aqui muito a questão familiar, que é o nosso lugar do nosso maior convívio, né? Os filhos, o esposo, mas esse distanciamento acontece em todos os lugares aonde nós lidamos com pessoas, no trabalho, na igreja, em todos os nossos relacionamentos interpessoais. Então, a nossa maneira de falar pode gerar realmente esse distanciamento, esse esfriamento de relacionamento.
E sabe que existem relacionamentos que eles literalmente acabam por conta de palavras. Sim, existem casamentos que acabam, que são destruídos porque um dos cônjuges feriram demais o outro com suas palavras. Então, nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Existem pessoas até que têm que sair de uma empresa por conta de palavras que foram mal faladas, malditas. Existem até mesmo amizades, né, que se esfriam, que terminam porque houve ali uma palavra que fere. Então, e aí essa questão do esfriamento, do distanciamento, da quebra de relacionamento é o fruto da palavra mal falada, né? É o fruto da palavra que ela foi realmente proferida de uma maneira errada. Mas as palavras positivas, elas vão gerar emoções positivas. Isso é maravilhoso. As palavras positivas, elas vão gerar alegria, elas vão gerar gratidão, elas vão gerar amor, e isso influencia positivamente o comportamento das pessoas que nós estamos lidando com elas, né? Então, olha, elas vão influenciar positivamente na sua casa. As suas palavras positivas vão influenciar positivamente no seu relacionamento com seu esposo, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento ali a nível de amizade, colegas de trabalho. As nossas palavras positivas, elas vão fortalecer, elas vão melhorar as nossas relações interpessoais. As palavras, enquanto as palavras negativas, elas têm o poder de distanciar, as palavras positivas, elas têm o poder de unir. Então, nós precisamos, sabe, usar bem realmente as nossas palavras. As palavras positivas, ela gera realmente um clima de harmonia e um clima de confiança. E aí eu pergunto para você, quais as palavras você tem proferido? Quais as palavras você tem permitido sair dos seus lábios? Existem momentos que é necessário nós nos calarmos. É melhor nós estarmos calados do que liberarmos palavras que vão ferir. Então existem momentos que nós precisamos, colocar um zíper, né, na nossa boca, para que nós não venhamos ferir, para que a gente não cause um distanciamento de relacionamento com o nosso próximo, com as pessoas, porque o Senhor quer que nós sejamos bênção na vida do outro. O Senhor quer que nós liberemos palavra de vida, palavras que venham curar, que venham animar, e não palavras de morte, não palavras que venham gerar destruição, desânimo, sabe, queridos? Mesmo em situações difíceis, de conflitos, nós podemos escolher as nossas palavras. Nós podemos pensar naquilo que nós vamos falar. Então, até mesmo nos momentos de conflito, nós precisamos escolher as nossas palavras. E como eu disse, existem momentos que, se é para nós falarmos uma palavra que vai gerar morte, uma palavra que vai causar ferida, é preferível que nós nos calemos. Então, as nossas palavras, elas precisam ser escolhidas com sabedoria, para evitarmos desgastes de relacionamento. A Bíblia diz, quero ler mais um versículo para você, aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, nos diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida, ela suscita a ira. Que as nossas palavras não venham suscitar ira, mas que as nossas palavras sejam palavras brandas, usadas realmente com sabedoria. Que as nossas palavras sejam palavras como Provérbios 12, 18 nos diz, que as palavras dos sábios traz cura. Então, que as nossas palavras venham curar e elas não venham ferir.
Então pense antes de falar. Por quê? Porque as nossas palavras são sementes e nós vamos colher o fruto daquilo que realmente nós estamos falando. Qual tipo de fruto você quer colher na sua casa? Qual tipo de fruto você quer colher nos seus relacionamentos interpessoais, no seu relacionamento na igreja, no trabalho, com a sua amiga, com o seu amigo? Qual tipo de fruto você quer colher? Então, pense bem antes de liberar realmente uma palavra, porque muitas vezes queremos colher frutos bons, mas as palavras que nós lançamos são palavras que geram frutos ruins. Então, esta é a reflexão que eu quero deixar para você. Sabe, o poder das palavras e os seus frutos. Pense bem antes de liberar as suas palavras. E eu quero, finalizar dizendo que nós possamos ter um coração cheio do amor de Deus e que esse amor venha refletir nas nossas palavras. Isso é maravilhoso. Quando nós temos realmente o amor de Deus no nosso coração, isso reflete nas nossas palavras e alcança verdadeiramente a vida das pessoas. Então, encha o seu coração de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus e libere essas palavras que vão ser palavras abençoadoras em nome de Jesus. E eu quero aqui terminar profetizando sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida, que você seja realmente abençoado. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo neste momento a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, e eu declaro em nome de Jesus que você vai prosperar, você vai florescer aonde o Senhor te plantou. Use bem as suas palavras. O Senhor quer usar a sua vida para levar cura a muitos corações que estão feridos. Queridos, que Deus te abençoe abundantemente. E se o Senhor nos permitir, nós estaremos de volta aí com mais um vídeo, com o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.